autoconhecimento é o movimento que eu faço na direção de mim mesma. Então, o autoconhecer é um mergulho que eu me proponho a fazer nas características do ser que eu estou. Então, quando eu falo em autodescobrimento, eu estou falando de autoenvolvimento comigo mesmo, né? É um caminho que eu escolho fazer na direção de perceber como o meu corpo se apresenta diante da vida, qual é a qualidade do meu corpo, a minha saúde orgânica, né? De que maneira eu percebo os órgãos no meu corpo quando eu estou bem e quando eu estou indisposta, onde é que primeiro eu sinto as reações orgânicas no meu corpo, porque nós temos os órgãos de impacto no nosso corpo, e o nosso corpo sinaliza os desconfortos e os confortos, né? Os prazeres e os desprazeres, né? Então, o autoconhecimento passa pela percepção que eu faço de mim mesma em relação às emoções, né? Quais as emoções que são mais recorrentes na minha vida, aquilo que mais no cotidiano se apresenta, né? E que qualifica o meu estado diante de mim mesmo e diante da vida, né? O autoconhecimento também vem falar das minhas crenças, as crenças negativas que eu tenho da vida, as crenças positivas que eu tenho, aquilo que me foi ensinado, aquilo que se impregnou na minha manifestação. Então, quando eu começo a prestar atenção ao que eu estou pensando, ao que eu estou sentindo, e de que maneira isso reverbera, repercute, se apresenta no meu corpo, eu estou buscando o caminho do autoencontro, do autoconhecimento, né? E também quando eu estou buscando os meus valores, aquilo que valida o meu ser diante da vida, quando eu estou pensando na minha espiritualidade, naquilo que está para além do meu corpo físico. Então, geralmente nós nos preocupamos com os aspectos espirituais quando nós vivemos dores, grandes dores, as perdas emocionais, as perdas físicas e as perdas através da morte, nos leva, um tanto de vezes, a refletir sobre o que é essa espiritualidade que eu sou, né? Que caminho é esse que eu estou percorrendo na direção de mim mesmo quando eu tenho uma finitude aqui no corpo? E quais são os meus valores na direção dessa perspectiva de continuidade, né, além do corpo físico. Então, o autoconhecimento, ele contempla em mim as minhas potencialidades, desde o meu olhar sobre mim mesma no meu corpo físico, do aqui e agora, até o campo quando eu saio desse corpo e não mais pertenço a ele, o meu olhar na direção desse caminho ao longo do contínuo, né, do processo da vida e da morte também, né? Da morte e da vida. Então, o autoconhecimento, ele faz essa dança, né? Eu poderia até dizer assim, uma dança cósmica dentro de mim, né? Na direção desse autoencontro. Transpessoal, ele é um termo razoavelmente contemporâneo, mas nós diríamos que desde o tempo de Filon de Alexandria se fala do ser quaternário, né? Se fala do pneuma, né? Do sopro, da alma, inclusive a psicologia tem na matriz o cuidado com a alma, o trabalho com a alma, e nós nos distanciamos um tanto desse espaço. Pensamos no ser, quando falamos em terapias transpessoais, no ser integral. Então, o ser físico, emocional, mental, cultural, social, espiritual e cósmico. Então, fazemos uma linha que preenche os campos, né, integrais, que vai desde o caminho que eu olho para mim e do que eu vejo objetivamente, concretamente no meu corpo, até aquilo que eu imagino que seja, né? Até o campo imaginário. Então, todo esse caminho, ele é transpessoal, né? Então, as terapias transpessoais não é algo desconhecido do ser humano. Eu diria que o que acontece conosco é que nós nos afastamos da nossa natureza primária. Porque quando eu falo, por exemplo, da yoga, eu estou falando de uma terapêutica transpessoal. Porque a yoga contempla o ser integrando a mente, o corpo e o espírito que ele é, trazendo a unidade do ser.
Quando eu falo em meditação, eu estou falando de uma terapêutica transpessoal. Quando nós falamos da aromaterapia, da cromoterapia, falamos dos florais, né? Nós estamos falando, existe um terapeuta floral que certa feita me disse assim, os florais são gotas do amor de Deus a nosso favor. Então, olha a compreensão do que é a utilização de um recurso terapêutico no meu corpo, que amplia-se para o corpo energético, a acupuntura, recursos milenares. Nós poderíamos qualificar enquanto terapêuticas transpessoais, embora na nossa contemporaneidade, na atualidade, se fale das terapias complementares e integrativas, que inclusive o nosso Sistema Único de Saúde hoje, felizmente, vem contemplando a sociedade com esses recursos, o reiki, né? A bioenergia. Então são recursos, são terapias transpessoais que nós temos a nosso dispor. Pensando exatamente sobre essa perspectiva integral, né, alguns profissionais aqui de João Pessoa, da área de psicologia, começaram a pensar sobre uma maneira de ampliar ou de auxiliar, né, no sentido de preencher uma lacuna que existe ainda no conhecimento dos estudantes e de profissionais, né, das áreas de psicologia, de saúde, de pedagogia, de educação, as próprias terapias complementares e qualquer pessoa que deseje o autoconhecimento, que deseje fazer esse caminho, esse mergulho para dentro de si mesmo. Então, pensando nessa perspectiva, nós organizamos, né, um curso e que ele vem trazendo no seu formato, será um curso anual, várias terapêuticas transpessoais, né, que na sua origem buscará o curso trazer para o eu, né, eu buscando me reconhecer dentro dessas terapias. Então nós vamos falar de corporalidade e espiritualidade, vamos falar de educação integral e espiritualidade, da visão humanista até a visão transpessoal. Vamos contemplar nesse curso a questão da emergência espiritual e os padrões psicopatológicos, né? Teremos também o trabalho das mandalas astrológicas kármicas, que é um trabalho que vem acontecendo, inclusive com formações aqui, cursos aqui no estado da Paraíba, e os padrões de comportamento humano. Falaremos sobre a escuta, né? Que escutar e dar ouvidos à nossa criança interior, ao nosso adolescente interior, essa escuta numa visão transpessoal. A yoga e a meditação serão contemplados nesse curso. Teremos também a presença de um terapeuta italiano, transpessoal, que virá nos trazer 2 módulos, né? Um que trará o processo memória profunda, que é uma terapia transpessoal, e o movimento harmônico Riobierto, que é um movimento que acontece trazendo uma consciência para o corpo da sua espiritualidade. Então, um curso que vem trazer a tanatologia e os lutos, né, os cuidados paliativos, como nós lidamos com o processo do viver e morrer, e na atenção àqueles que estão no processo das enfermidades crônicas, né, o nosso olhar diante dessa perspectiva, que sou eu também, a linha da vida, a linha da morte, a linha da morte, a linha da vida. Então, é um curso que vem trazer essa possibilidade, né, de ampliar, de trazer ferramentas e trazer recursos para estudantes, para profissionais e para qualquer pessoa que queira se conhecer um pouco mais e verticalizar um pouco mais esse olhar integral. Eu digo sempre para mim mesma, né, que o caminho do autoconhecimento, ele é um caminho sem fim. Né? Nós estamos num processo de evolução, de crescimento,
de reatualização, de ressignificar da vida todos os dias. Então, há aqueles que estão buscando, tal qual eu estou buscando também, eu sou uma buscadora de mim mesma, né? Mas assim, nessa intenção de olhar com mais atenção, com mais cuidado, cuidando do cuidador, né, que é um termo uma utilização tão frequente, tão recorrente hoje em dia, né, a necessidade de se cuidar do cuidador, né? Então que eu venha também querendo cuidar de mim mesma, que eu não terceirize o tempo todo esse cuidado na busca que o outro venha atender às necessidades do meu corpo físico, do meu corpo emocional, mental e espiritual, mas que eu seja um agente ativo, proativo de mim mesma, a meu favor. Então, me amando, me cuidando, me respeitando, né? O autoconhecimento para mim é quando eu todos os dias acordo e olho e digo para mim mesma, hoje eu quero cuidar de mim como se fosse o primeiro dia da minha existência. Eu quero cuidar do bebê que está aqui dentro de mim, que eu não sou dissociada, né? As fases do meu desenvolvimento estão dentro de mim. O bebê que eu fui, a criança, o adolescente, a adulta que eu estou agora é um somatório de toda essa corrente, desse fluir, desse fluxo energético da vida. Então, eu diria que para quem está buscando, né, o caminho de se encontrar, primeiro saia da ilusão de que já se encontrou, né? Porque nós somos buscadores de nós mesmos todos os dias e nos surpreendemos conosco o tempo todo. Quantas vezes eu digo para mim, mas eu ainda disse assim, nossa, eu não esperava que eu fizesse dessa maneira. Então, se eu estou buscando esse caminho, eu preciso estar atenta e aceitar a minha humanidade. Compreender que eu estou numa linha de limitações, mas que eu também tenho potencialidades. E que dentro dessas potencialidades eu posso alinhar o meu pensamento, o meu sentimento, no melhor que eu puder, para que a minha ação diante da vida seja um presente para mim mesmo, na forma de luz, de amor e de paz. Essa é a minha mensagem, porque esse é o meu caminho pessoal e é aquilo que eu estou buscando, junto com todo esse trabalho da minha existência, oferecer a cada um que queira, que esteja buscando também.